Esse vídeo eu quero conversar com você sobre as 3 promessas mais importantes que a Bíblia apresenta para a sua vida. Essas 3 promessas eu te garanto, se você consegue guardar elas no seu coração, na tua mente, se lembrar sempre, você não vai mais ter a mesma vida com Deus. Você vai todos os dias estar completamente transformado. Ela vai te dar muita esperança, esperança em Deus, realmente, independentemente do seu dia estar sendo bom ou dele estar sendo ruim. Eu gostaria de começar com o primeiro, que é a sua identidade. E esses 3 pontos que eu vou falar com você hoje, eles são fáceis de serem lembrados. E assim, são 3. É o triângulo perfeito. É o triângulo perfeito. A gente começa com a nossa identidade. Quem é você? Quem é você em Deus? Então, a gente, antes de ter a fé em Jesus Cristo, de ser salvo por Ele, quem era a nossa identidade? Quem você era antes de entregar a sua vida para Deus? Ou se você está vendo esse vídeo e ainda não entregou, eu realmente recomendo que você estude sobre a salvação e queira transformar a sua vida verdadeiramente, porque transforma e não tem como sair a mesma pessoa depois desse processo. Mas quem era você antes de conhecer a Deus? Você era alguém amado, alguém que se sentia pertencido, que sabia o destino, que tinha a convicção plena de que acordava e não importava o seu trabalho, o seu status social, porque você sabia quem você era. E quando a gente tem essa certeza em Deus é maravilhoso. Tem uma escritura que fica em João 1, o versículo 12, que ela diz: Contudo, aos que o receberam, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha que escritura maravilhosa. Você que está me escutando agora, essa é a sua identidade em Cristo. Ser um filho de Deus é o que a Bíblia diz. De novo, quando a gente passa pelo processo de entregar a nossa vida para o Senhor Jesus, a gente passa a ter essa confissão, a entregar a nossa vida para Ele, a se arrepender. Isso é maravilhoso. Porque não importa mais o seu status, como eu falei, não importa o seu cargo. Eu me sinto muito feliz com isso. Eu não sei se você se sente. É tão legal poder acordar no dia a dia e não querer. Assim, é legal a gente ter ambição na vida, querer crescer na carreira, um emprego melhor, conquistar uma casa, um carro, etc. Mas é tão bom você acordar sem essa pressão de querer ser alguém pro mundo. Eu vejo tantas pessoas com a mentalidade de eu quero deixar uma marca aqui na Terra, eu quero deixar um significado, eu quero causar um impacto. E é uma ideia legal, realmente. Talvez você tenha isso. Só que se a gente olha pra dentro, às vezes, nem sempre, porque eu não tô aqui pra julgar ninguém, mas pode ter muito um desejo egoísta de querer se mostrar mais do que a gente realmente é. E quando a gente elimina essa necessidade, quando a gente já tem a certeza de quem somos em Deus, cara, nada mais vai preencher a gente. Não importa a marca que a gente quer deixar no mundo. Óbvio que importa para Deus as coisas espirituais que a gente faz e essa marca espiritual. Mas o que eu tava falando de, porque eu quero fundar uma empresa e faturar bilhões, eu quero ter uma rodovia com meu nome, eu quero criar um monumento que, sei lá, isso já não importa mais. Isso se torna algo que vai nos dar paz profunda no dia a dia. Porque você não quer, sei lá, mostrar pro teu chefe que tu é alguém melhor, que você merece mais do que o outro, ou mostrar, sei lá, pra menina que você tá querendo conquistar de que você é o cara ideal. Talvez nesse caso específico aí, talvez seja bom. Mas eu espero que você esteja conseguindo entender a mensagem que eu tô querendo passar aqui. Realmente a identidade, quando a gente entende onde somos em Jesus Cristo, é como se nada mais importasse. Nada mais importasse. Você sabe onde você pertence, você sabe para onde você vai e quem tá do seu lado, acabou. Acabou muitas vezes a ansiedade, acabou o medo, acabou o desespero, ele foi embora. E quando a gente olha o nosso segundo ponto, primeiro é a identidade, o segundo é a companhia. Então a gente viu que a identidade era o nosso passado e quem somos hoje. Então não importa inclusive quem você foi. Se você decidiu mudar para Deus, acabou, tudo foi esquecido. Se você cometeu pecados seríssimos e gravíssimos, você foi perdoado. Sua identidade ela é renovada. Esse foi o seu passado, você é outra pessoa hoje. Agora, no seu presente, quem que está do seu lado? Olha essa escritura incrível, Mateus 28, versículo 20. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então Jesus está dando essa garantia pra gente de que ele vai estar, de que ele vai estar. E aquilo, Deus ele é imutável, ele é imutável. Você acordando todos os dias e sentindo ou não a presença dele, ele vai estar com você. E se você buscar ele, mais ainda também.
Tem até uma obra que eu acho ela extremamente interessante, que é aquela obra de Michelangelo que se chama A Criação de Adão. Então a gente vê a figura de Adão, tipo, meio assim, Deus, tudo bem, né? Você quer me buscar? E a gente vê a figura de Deus se esforçando o máximo ali pra buscar o homem, querendo tanto ter um relacionamento com ele. Se você não sabe do que eu tô falando, depois você pesquisa essa obra, porque ela é muito interessante. Ela realmente reflete muito a realidade dessa busca por Deus. Que às vezes o homem não tá querendo tanto, mas Deus se esforça. E isso é realmente a mesma coisa com relação a essa escritura. Então a gente tem essa garantia de que Deus vai estar com a gente, só que a gente também precisa buscar Ele. Mas se a gente faz o nosso papel e a gente tem essa garantia, muitas vezes a gente vai vencer a solidão, muitas vezes a gente vai vencer o desamparo. Nem sempre vai ser perfeito. Eu muitas vezes acordo sentindo aquele vazio, aquela necessidade de, sei lá, ter alguém do meu lado, ou de poder querer desabafar algo com alguém que tá ali fisicamente presente. Se você passa por isso, eu te entendo perfeitamente. E a gente precisa das relações humanas. Você precisa de uma família, você precisa de amigos. Não queira viver uma vida isolada. Eu já falei isso em vários vídeos. Não funciona. Inclusive, eu não sei se eu falei isso em outro vídeo. Se eu falei, eu vou falar de novo. Tem um experimento de Harvard que fizeram. Foi um dos experimentos mais longos, assim, que científicos. E eles analisaram a vida de várias pessoas durante vários momentos de vida diferentes. E o objetivo do estudo era medir o nível de alegria, de felicidade, de satisfação na vida dessas pessoas. E eles concluíram que o que trazia mais essa alegria, felicidade, era a união que elas tinham com as pessoas. Era esse nível de intimidade, eram as amizades, era a família que elas tinham, eram realmente as pessoas. Então, lógico que a gente tem que discernir esse estudo que, pô, o que nos traz mais felicidade é Deus, até porque a gente tem diversos exemplos na Bíblia de personagens que passaram por momentos de solidão profunda, de não ter realmente ninguém por perto. E que, cara, é muito incrível saber que a nossa verdadeira felicidade está em Deus. Mas o que eu quero ressaltar desse estudo que fizeram é que a gente também precisa de pessoas. Então, óbvio, a companhia mais importante que existe é a do Senhor, mas também não queira viver uma vida isolada. Mas tendo essa certeza de que Ele está do nosso lado sempre, isso é incrível. Isso é outro ponto, de verdade, outro princípio, outra certeza de que Ele é fiel com você, de que Ele é incrível. Então a gente viu identidade, a gente viu companhia, tá? Então a gente viu o passado, identidade, o presente, que é a companhia, e o nosso destino, o nosso futuro, para onde que a gente vai. Quando a gente olha a escritura de João 11, versículo 25, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E o cristianismo basicamente se resume nessa escritura. Por que hoje você tá vendo esse vídeo, né? Assim, é até interessante essa reflexão. Pô, legal você tá aqui me escutando, eu falando da palavra, das minhas convicções, mas por que tudo isso, né? Pô, legal, Deus é incrível, mas eu acredito que você queira viver eternamente. Deus colocou esse desejo no coração do homem. Se talvez não existisse a salvação, muito provavelmente você não estaria aqui. Se Jesus não tivesse ressuscitado, você não estaria aqui. Não existiria cristianismo. Essa é a terceira e maior promessa que a gente tem na Bíblia para a tua vida. A terceira e maior promessa é de que se você permanecer firme, mesmo que seu corpo morra fisicamente, ele vai ser ressuscitado e você vai viver para sempre. E eu tava refletindo justamente sobre isso hoje também. Então, eu tava pensando, pô, eu tenho muitas vontades, muitas coisas que eu quero fazer, mas e se eu não conseguir realizar nenhuma delas? E se eu não conseguir, fazer uma viagem pro Canadá, que é algo que eu quero muito fazer? Ou sei lá, pra Coreia do Sul? Pô, a minha vida vai ser melhor ou ela vai ser pior? No fim das contas, isso importa. Teve até uma frase que eu vi que eu achei ela sensacional. A pessoa que é bilionária, que tem casas e carros de luxo e etc, e que acreditam em Deus e que buscam um relacionamento com Ele, e o cara que mora numa favela, que não tem nada e também acredita em Deus, a recompensa vai ser a mesma, né? Assim, falando por cima da salvação, porque tem discussões sobre galardão e etc, essa pessoa vai receber a mesma salvação. E da mesma forma, se a gente traz o cenário oposto, do cara que não tem absolutamente nada, que mora na favela, desprovido de tudo, e o cara que é super bilionário, super rico, e tem mansões, e tem bunkers e etc, e que não acredita em Deus. Então olha a recompensa que esse cara que não tinha nada vai ter e a recompensa que o outro vai ter.
Isso até quebra muitas vezes essa questão de o que eu vou fazer da minha vida, né? Qual que é o meu propósito aqui na Terra? Qual que é o teu propósito na Terra? Se você não sabe a resposta ainda, se você acorda todos os dias pensando, o que que eu quero fazer? Qual que seria o emprego ideal para mim? O que que me traria realmente satisfação, né? De trabalhar, de construir? Cara, às vezes, nada. Somente a busca por Deus e fazer a vontade dele. Essa é uma verdade na minha vida que eu tenho chegado todos os dias. Talvez para você se encontre uma profunda satisfação em ser um médico, um veterinário, um advogado, o que é perfeito, o que tá ótimo ali, né? Se você continuar na tua caminhada com Deus, ótimo. Se sinta feliz e alegre por isso. Para mim, muitas vezes eu acordo tendo assim mais certeza de que eu quero, por exemplo, sei lá, gravar mais vídeos aqui falando com você, né, falando da palavra de Deus sobre as minhas convicções, mais do que, sei lá, por exemplo, falar de investimentos, falar de dinheiro. Não que eu não goste de fazer isso ou que eu não tenha satisfação, mas eu falo de convicção espiritual e de propósito de vida, porque eu sei que isso aqui que eu tô te falando hoje leva para a eternidade. Você tendo convicção nessas promessas vai te ajudar verdadeiramente com Deus. Enquanto que o meu trabalho, eu posso ajudar a pessoa a economizar 100 mil reais, 1 milhão de reais, a investir, diversificar melhor a carteira dela, a ter uma educação financeira melhor. São coisas muito úteis aqui na Terra, são coisas incríveis, que eu acredito que todos deveriam ter. Mas o peso do espiritual é muito maior, muito maior. Eu quero que as pessoas cheguem e vão pro céu, cara. Sério, elas tenham essa certeza. Porque imagina você nos últimos momentos de vida e você teve a melhor carreira. É até uma reflexão legal, um exercício legal da gente assistir vídeo de pessoas em estado terminal. É triste, mas passa muita convicção nas escrituras e no nosso relacionamento com Jesus. E aí você vê elas falando, pô, o que você gostaria de ter feito diferente? Não sei, vamos supor que a maioria dessas pessoas realmente não sejam discípulas cristãs. Elas falam, queria ter passado mais tempo com a minha família, queria ter, sei lá, viajado mais, feito mais isso, passado menos tempo reclamando. Só que olha que incrível, eu tava me imaginando em um estado terminal, é um exercício legal de você fazer. Se você permanece com Deus, você tendo um emprego melhor, tendo feito coisas melhores, do tipo construir uma empresa, se você receber um prêmio Nobel, mas você se manteve firme com Deus, isso vai importar? De verdade? Você vai ficar pensando nisso nos seus últimos momentos de vida? Não é algo que eu faria. Eu não ia estar nem aí, cara, se eu tô rico, se eu não tô rico, se eu tenho uma mansão, se eu não tenho uma mansão, se, sei lá. O que realmente vai valer a pena pra mim é se eu viver a mesma fé, se eu viver a verdade que eu acredito em Jesus Cristo, se eu me mantive firme, quem eu ajudei, quem eu amei de verdade, que eu consegui cumprir. Vai ser isso que vai me preencher, vai ser essa promessa que vai me preencher. Então fica tranquilo se você não realizou seus sonhos, objetivos de vida, porque isso é muito mais importante. Não tô falando pra você desistir, não é essa a ideia. Não desista, continue firme batalhando e orando. Mas se você conseguir chegar na mesma conclusão que eu cheguei, de que o seu destino é muito mais importante, cara, a sua vida vai ser muito mais tranquila. Sua ansiedade vai diminuir bastante. Os seus medos vão ser aniquilados. E essa certeza cada vez mais sendo construída no teu coração, da tua identidade, de quem você é hoje, de quem está contigo e de que para onde você vai, se isso permanece na sua mente, de novo, se você consegue todos os dias renovar a sua mente com essa verdade que está na Bíblia, tu vai ser imbatível. Os demônios vão ter medo de você. E sua vida vai ser com certeza espiritualmente muito melhor. Se essa mensagem fez sentido para você, se você gostou dela, te incentivo a mandar para outras pessoas, seja um amigo ou um familiar. Se inscreve também nesse canal, que a gente vai ter outros vídeos como esse. E a gente se vê no próximo vídeo, eu te espero nele também. Valeu!